Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho, né, do fator humano. Como é que você vê, assim, o fator humano, como é que a gente usa o OAE para engajar as pessoas e qual que você acha que é a importância de ter o engajamento, de ter o OAE colocado na rotina das pessoas, né, tá sempre batendo em cima para as coisas acontecerem e a gente chegar nas melhorias? O OAE, como eu tinha dito anteriormente, ele é uma das melhores métricas para a gente fazer isso. E às vezes, né, às vezes fica um pouco complicado das pessoas, de todas as pessoas, né, de uma empresa, de todos os níveis, entenderem o que é o OAE. E aí surge uma coisa interessante do OAE, que a gente consegue ligar outras metas que também a gente consegue desdobrar no OAE. Uhum. Então, de repente, a gente pode desdobrar o OAE para uma meta de produção para o pessoal de chão de fábrica. Fica mais palpável. Muito mais palpável, né? Aquela coisa que, quando a gente fala do fator humano para esse tipo de métrica, é fundamental que as pessoas entendam o que é a métrica, entendam como vão alcançar ela, né? Qual o passo a passo que você consegue ter para você alcançar a meta. E todo mundo, quando tem uma meta já estabelecida e sabe o caminho a percorrer, fica muito mais fácil de você alcançar a meta. E isso que o OAE, o desdobramento dele, pode trazer pra gente. Então, quando a gente fala né, como é que a gente consegue ter um OAE lá, olhar aquela meta e todo dia olhar para ela mesmo e falar assim, olha, a gente precisa alcançar isso, o que a gente vai fazer, o que a gente deixou de fazer ontem, por exemplo, para que a gente não alcançou a meta ontem. Então, reuniões diárias são fundamentais, né? Todo dia batendo na mesma tecla, falando o que funcionou, o que não funcionou, e qual que é a programação de hoje. Puxar o aprendizado. Exatamente. E como é que você vê o engajamento das pessoas que estão trabalhando ali para bater o OAE quando tem essa dinâmica? O que é o problema de engajamento? Ou como é que o seu engajamento flui bem quando a gente tem isso? Como é que você vê isso? Assim, ele flui bem a partir do momento que todo mundo, né, todo mundo da cadeia ali está alinhado com isso. Uma vez a gestão, a direção, descendo os supervisores e ali o pessoal que faz mesmo, da operação. Uma vez que esteja tudo isso alinhado, flui maravilhosamente bem, né? E quanto mais visual for isso, melhor. Quando a pessoa olha, ela chega lá no seu posto de trabalho, ela olha qual que é a meta diária dela. O pessoal chama, vamos fazer uma pequena reunião. E quando é pequena reunião mesmo, de pé. Aquelas lean huddle, né, que o pessoal fala. Exato. Stand-up meeting, né? Você vai lá e você vai fazer uma reunião de 5, 10 minutos, justamente você fala, olha, pessoal, a meta é tal, a gente vai ter essa coisa na operação. E vocês têm alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Isso é muito importante também. Quando a gente fala de ter essa rotina, de todo mundo se sentir abrangido naquilo. A meta em cima da meta de OAE, né? Então, também. Eu tenho uma meta de OAE de 70%, eu traduzo isso em produção e coloco. Tem que produzir isso daí que seria 70% da minha capacidade. Exatamente. Esse desdobramento é fundamental quando a gente fala de operação. Porque fica muito mais fácil as pessoas entenderem. Se eu produzir um pouquinho mais agora, eu vou conseguir bater a meta desse dia. Então, quanto mais... sabe qual que é a capacidade de 100%, assim? Como é que a gente pode medir isso? A gente tem que medir olhando todo o tempo que está disponível ali para... Vamos falar de um pequeno processo, de uma máquina, por exemplo. Qual o tempo que eu tenho disponível naquilo? O que eu posso fazer com aquele tempo? Mas eu não posso... Tem um tempo ocioso, né? Que o pessoal fala que é o grande problema, né? Você tem um tempinho ali que ninguém usa, que já não está contando. Como é que eu faço para diminuir esse tempo? Como é que eu posso melhorar algum ponto da manutenção, por exemplo, para a gente conseguir fazer com que aquela máquina tenha... Seria sem as perdas, né? A gente exatamente. Calcula a produção, corrida, sem as perdas. A gente tem ali o máximo de produção. Mas para chegar naquele máximo, eu tenho um acordo ali, né, entre a operação e entre a manutenção, por exemplo, para a gente ter aquela máquina disponível para a produção. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Você acha que esses acordos, essa engrenagem rodando, tipo, as áreas saberem que todas são responsáveis pelo OAE, melhora no impacto no fator humano, assim, na motivação das pessoas? Com certeza, certeza. É um esforço conjunto. É um esforço conjunto. Não pode usar a meta como chibata pro cara da máquina ou pro cara da manutenção. As pessoas têm que entender que aquilo é um trabalho conjunto. E aí vem outro ponto fundamental, quando a gente fala, né, de qualquer tipo de meta, que é a comunicação. Então, ter essas... todo mundo, né, que se relaciona, ter essas inter-relações muito bem acertadas, falando que a meta ela não é para, né, apontar o dedo para quem está errado, quem está certo, né? Até porque a gente fala que a maioria dos problemas não são as pessoas, são os processos. Então, ajustar esses processos para que a gente consiga, de maneira comum, né, com todas essas inter-relações,
construir, conseguir chegar numa meta, é o ideal. E assim, só se consegue isso se as pessoas entenderem o porquê elas estão fazendo aquilo, entenderem qual o impacto daquilo que ela está fazendo para o todo. Isso é muito importante. Então, por isso que esse desdobramento do AE para uma meta de produção, ou dá para a gente pensar numa meta de diminuição de tempo de manutenção, aí isso daí dá para a gente brincar eternamente, né? Isso é importantíssimo para a gente conseguir o engajamento das pessoas. Não, legal. Bom, então resumindo um pouco o que a Paula comentou, né, é muito importante, o AE ele ajuda no engajamento, uma vez que tenha o chefe lá, ou a liderança da empresa focada e ajudando as pessoas a trabalhar no AE, trabalhar de maneira racional. Acho que é até o que é a maioria das coisas quando a gente fala de fator humano, né? As pessoas não se demitem da empresa, se demitem do chefe, tá vendo até isso. Se a liderança usar o AE como uma chibata, como uma coisa racional para punições ou colocar metas impossíveis, ninguém vai se motivar. Agora, tendo uma meta que as pessoas conseguem pegar, uma coisa acertada, a gente pode até usar o próprio AE traduzido numa meta palpável de produção, uma meta palpável de entrega, né? Como uma ferramenta de engajamento. Falar, vamos lá, vamos correr atrás, vamos pegar aquela meta. E mudar a rotina para sempre entender por que aquela meta foi batida ou não foi batida, né? Sim. Melhorando o aprendizado. Acho que isso é bem interessante. O que motiva ou desmotiva é a maneira com que muitas vezes a liderança comunica aquilo que vai acontecer. Faz uso da ferramenta. Aproveitando um pouco o que você comentou aqui, na nossa próxima pergunta, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tempo ocioso, né? Que é aquele tempo não programado, como é que a gente pode aproveitar melhor e como é que você já viu, o que você já viu aí que é interessante fazer nesse tempo ocioso, que melhora o AE a hora que está rodando e a gente usa esse tempo. Até a próxima.